John Garang de Maboru foi um político e líder revolucionário sudanês. Ele liderou o Exército Popular de Libertação do Sudão durante a Segunda Guerra Civil Sudanesa e, após um acordo de paz, serviu brevemente como primeiro vice-presidente do Sudão por 3 semanas. Garang foi uma grande influência no movimento que levou à fundação do Sudão do Sul. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje vamos falar da história de John Garang. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. New phase of transforming the guns and the bullets, that is military power, transforming military power into political power and using the political power to achieve socio-economic development rapidly. John Garang é considerado o pai fundador e símbolo de unidade no atual Sudão do Sul. É membro do grupo étnico Dinka. John Garang nasceu em uma família pobre na aldeia de Wanguli, na região do Alto Nilo do Sudão, no dia 23 de junho de 1945. Órfão aos 10 anos de idade, ele teve suas mensalidades escolares pagos por um parente, indo para a escola em Wau e depois em Rumbek. Em 1962, John Garang se juntou à Primeira Guerra Civil Sudanesa, mas por ser tão jovem, os líderes encorajaram e a outros da sua idade a buscar uma educação. Por causa dos combates em curso, John Garang foi forçado a completar sua educação secundária na Tanzânia. Depois de ganhar uma bolsa de estudo, ele se formou em economia em 1969 pelo Grand College em York, nos Estados Unidos. John Garang recebeu outra bolsa de estudos para cursar pós-graduação na Universidade de Califórnia, mas optou por retornar à Tanzânia e estudar economia agrícola da África Oriental com Thomas Walton Fall na Universidade Dar es Salaam. Na Universidade Dar es Salaam, John Garang foi membro da Frente Revolucionária Africana dos Estudantes Universitários. No entanto, John Garang logo decidiu retornar ao Sudão e se juntar aos rebeldes. Há muitos relatos de que John Garang conheceu e fez amizade com Yoweri Museveni, futuro presidente do Uganda. Neste momento, enquanto Garang e Museveni eram estudantes da Universidade de Dar es Salaam na década de 1960. Eles não frequentavam ao mesmo tempo. Se queres a história de Yoweri Museveni, deixa nos comentários. Em 1970, John Garang estava em um dos lotes de soldados de Gordon Murutat Mayen, então líder do movimento de libertação Awawa, enviado a Israel para treinamento militar. A Guerra Civil terminou com o Acordo de Addis Abeba de 1972 e John Garang, como muitos rebeldes, foi absorvido pelas Forças Armadas sudanesas. Por 11 anos, ele foi um soldado de carreira e subiu o posto de capitão e coronel depois de fazer o curso avançado de oficiais da infantaria em Fort Benning, Geórgia, nos Estados Unidos. Durante este período, ele tirou 4 anos de licença acadêmica e recebeu um mestrado em economia agrícola pela Iowa State University. Em 1981, ele obteve um PhD em economia pela Iowa State University. Em 1983, o coronel John Garang estava servindo como instrutor sênior na Academia Militar em Wadi Slam, a 21 km do centro de Omdurman, onde instruiu os cadetes por mais de 4 anos. Mais tarde foi nomeado para servir no Departamento de Pesquisa Militar no QG do Exército em Khartoum. John Garang conheceu o filósofo do sudanismo, que seria a filosofia orientadora de um novo Sudão secular e multiétnico. John Garang acreditava que, para o povo de Sudão viver em coesão, eles não devem se separar, mas muitas facções étnicas existentes dentro da nação, mas em vez disso renunciaram coletivamente à crença de que árabe, africanidade negra,
o islamismo ou o cristianismo deveria ser a última característica definidora do Sudão. Em vez disso, John Garang desejou que os cidadãos abraçassem todas as culturas do Sudão e se unificassem sob o único ponto em comum que todos compartilhavam, sendo sudaneses. Em 1983, John Garang foi para Buer, soldado do governo do Sul, no Batalhão 105, que estavam resistindo a serem transferidos para postos no Norte. No entanto, ele não estava entre os oficiais do Comando do Sul que organizavam a deserção do Batalhão número 105 para rebeldes antigovernamentais, mas apoiava a revolução. Quando o Batalhão 105 atacou o exército sudanês em Boer no dia 16 de maio de 1983, John Garang viajou por uma rota alternativa para se juntar a eles, na fortaleza rebelde na Etiópia. No final de julho, o movimento ou Exército de Libertação Popular de Sudão havia trazido mais de 3.000 soldados para o recém-criado Exército de Libertação Popular do Sudão. O movimento ou Exército de Libertação Popular do Sudão, que se opunha ao regime militar ao domínio islâmico do país e encorajou outras gremiações do exército a se amontinarem contra a lei islâmica imposta ao país pelo governo. William Ben e Kirubuni Cowan Bull foram ambos membros fundadores do movimento ou Exército de Libertação Popular do Sudão. Ben foi nomeado terceiro comandante de alto escalão depois de Bull. Esta ação marcou o comum acordo sobre o início da Segunda Guerra Civil Sudanesa, que resultou em 1,5 milhão de mortos ao longo de 20 anos de conflito. Embora John Garang fosse cristão e a maior parte do sul do Sudão não fosse muçulmana, ele inicialmente não se concentrou nos aspectos religiosos da guerra. John Garang era forte defensor da unidade nacional. As minorias juntas formavam a maioria e, portanto, deveriam governar juntos. Acreditava John Garang, eles poderiam substituir o presidente Omar al-Bashir por um governo formado por representantes de todas as tribos e religiões do Sudão. Se não assistiu à história de Omar al-Bashir, vai estar na descrição e no CAD. No Kordofão, o movimento de libertação popular de Sudão ganhou o apoio de Líbia, Uganda e Etiópia. John Garang e seu exército controlavam grande parte das regiões sul do país, chamados de Novo Sudão. John Garang afirmou que a coragem de suas tropas veio na convicção de que estamos a lutar por uma causa justa, e isso é algo que o Sudão do Norte e o seu povo não tem. Os críticos sugeriram motivações financeiras para sua rebelião, observando que grande parte da riqueza petrolífera do Sudão está no sul do país. Na primavera de 1991, o regime de Mengistu Haile Mariam na Etiópia foi derrubado pelos rebeldes etíopes, apoiados por Khartoum, Frente Democrático Revolucionário do Povo Etíope. Após a tomada do governo pelos rebeldes, eles fecharam todos os campos de treinamento de SPLA na Etiópia e cortaram o suprimento de armas de SPLA, forçando o SPLA a devolver centenas de milhares de sudaneses de volta ao Sudão do Sul. Isso interrompeu as operações militares e a liderança dentro do SPLA. No entanto, isso fez com que o Ocidente reconsiderasse as relações com o SPLA, justificando o fornecimento ao SPLA de ajuda não letal. Pouco depois, houve um mal-entendido de liderança entre John Garang e os comandantes sêniores do SPLA, Riek Machar e Len Akol, em agosto de 1991. O grupo dissidente liderado por Machar e Akol foram nomeados SPLA Nazir. Isso resultou no massacre de Bor, que enfureceu os civis e expôs as profundas divisões étnicas dentro do SPLA. As comunidades do Sudão do Sul ficaram mais divididas do que nunca em sua história. Essas divisões orgânicas entre as comunidades do Sudão do Sul foram exacerbadas pelas políticas deliberadas de dividir para reinar, instituídas pelos regimes de Khartoum.
a fim de manter seu poder sobre os povos do Sudão do Sul. SPLA-Nazir acusou John Garang de governar pela força em um reinado ditatorial de terror, mas a rivalidade étnica parecia ter uma parte, com a facção Nazir, composto principalmente por Nuer, e os partidários de John Garang, principalmente Dika. Meses de luta entre as duas facções deixaram milhares de mortos no início de 1992. O SPLA-Nazir também levantou a ideia de um Sul independente, enquanto John Garang queria unidade. Em setembro de 1992, Bowen, que era então vice-comandante em chefe de SPLA e vice-presidente SPLM, anunciou sua deserção do SPLA e escapou do território de John Garang. No dia seguinte, o comandante Salva Kiir Mayardit foi promovido de chefe de gabinete para os antigos cargos de vice-comandante em chefe e vice-presidente Ban. Ban juntou forças com Machar e Echo, e mais tarde juntos forças com Bowen para formar o SPLA Unido, Exército de Libertação Popular Sudanês Unido. John Garang recusou participar do governo interino de 1985 ou das eleições de 1986, permanecendo um líder rebelde. No entanto, o SPLA e o governo assumiram um acordo de paz no dia 9 de janeiro de 2005, em Nairobi, no Quênia. No dia 9 de julho de 2005, ele foi empossado como primeiro vice-presidente, a segunda pessoa mais poderosa do país após uma cerimônia em que ele e o presidente Omar al-Bashir assinaram uma construção de partilha de poder. Simultaneamente, ele se tornou o primeiro-ministro no sul do Sudão. Este governo tinha autonomia limitada por 6 anos, ao final dos quais haveria um referendo agendado sobre a exceção. Após esta cerimônia, John Garang parabenizou o povo sudanês e disse: "Esta não é a minha paz ou a paz de al-Bashir, é a paz do povo sudanês." Em Nairobi, no ano novo de 2013, houve um encontro entre o SPLA e o povo Fur. John Garang pediu a 2 associados de Abdul Will, que mais tarde formou o Movimento de Libertação do Sudão, que declarassem que o povo Fur estava com o SPLA. Eles recusaram. A partir de setembro de 2003, Ali Osman e John Garang se encontraram em particular em Nivash. Suas reuniões e negociações secretas duraram até o Acordo de Paz Abrangente CPA ser rubricado nas vésperas do Ano Novo de 2004. O Acordo de Paz Abrangente parecia incorporar a visão do novo Sudão que John Garang queria. Dentro do Acordo de Paz Abrangente, o poder foi dividido entre o Partido do Congresso Nacional e o Movimento de Libertação Popular do Sudão por 6 anos, até 2010, com John Garang como primeiro vice-presidente. Como líder, as credenciais democráticas de John Garang eram frequentemente questionadas. John Garang não tolerava a dissidência e qualquer um que discordasse dele era preso ou morto. Sob sua liderança, o SPLA foi acusado de abusos de direitos humanos. O perfil ideológico do SPLA era tão obscuro quanto ao próprio John Garang. Ele variou de marxismo ao apoio de fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos. O Departamento dos Estados Unidos argumentou que a presença de John Garang no governo teria ajudado a resolver o conflito de Darfur, no oeste do Sudão, mas outros consideraram essas alegações excessivamente otimistas. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que apoiou a independência do Sudão do Sul, considerou John Garang especialmente um líder promissor e o chamou de parceiro de paz. George Bush destacou a fé cristã de John Garang e até mesmo o conectou ao apoio em igrejas evangélicas em sua cidade natal de Mildred, em Texas. No final de junho de 2005, John Garang morreu depois que o helicóptero Mi-172 presidencial de Uganda, em que ele voava, caiu. Ele estava voltando de uma reunião em Rukituri com o presidente Uhuru Museveni de Uganda.
aliado de longa data. Ele não disse ao governo sudanês que iria a esta reunião e, portanto, não tomou o avião presidencial. Até hoje, nem a identidade de quaisquer outros participantes da reunião, nem seu objetivo são conhecidos. Após o desaparecimento do helicóptero por mais de 24 horas, o presidente do Uganda notificou o governo sudanês, que por sua vez contactou o SPLM para obter informações. O SPLM respondeu que o helicóptero que John Garang estava levando havia pousado com segurança em um antigo campo de treinamento do SPLA. A televisão estatal sudanesa notificou isso devidamente. Poucas horas depois, Abdel-Basset Sabetoret, ministro de Informação do Sudão, apresentou na TV para refutar a notícia anterior de que o helicóptero John Garang pousou com segurança. Foi de Hassir Amano, porta-voz do SPLA, que disse ao governo que o avião de John Garang havia pousado com segurança e sua intenção ao fazê-lo era ganhar tempo para arranjos internos de sucessão dentro do SPLA, antes que a morte de John Garang fosse ser declarado. O helicóptero John Garang caiu na sexta-feira e ele continuou desaparecido durante todo o sábado. Durante esse tempo, o governo acreditava que ele ainda estava resolvendo os seus assuntos no sul do Sudão. Finalmente, um comunicado divulgado pelo gabinete do presidente sudanês Omar al-Bashir confirmou que o helicóptero presidencial do Uganda caiu em uma cadeia de montanhas no sul do Sudão por causa de má visibilidade, e isso resultou na morte do Dr. John Garang de Moebor. 6 dos seus colegas e 7 tripulantes ugandeses também morreram. O legado de John Garang foi uma pedra angular importante na luta do Sudão do Sul pela independência. Sem John Garang, muitas pessoas marginalizadas da África, incluindo a do Sudão, ainda seriam amplamente esquecidas no mundo moderno. Seu corpo foi levado para New Cache, um assentamento no sul do Sudão, perto do local do acidente, onde ex-combatentes rebeldes e simpatizantes civis se reuniram para prestar homenagem a John Garang. O funeral de John Garang ocorreu no dia 3 de agosto em Juba. Sua viúva, Rebecca Kwandenga de Moeboor, prometeu continuar seu trabalho, afirmando: "Em nossa cultura dizemos, se você matar o leão, verá o que a leoa fará." Tanto o governo sudanês quanto o chefe do SPLA culparam o clima pelo acidente. Há, no entanto, dúvidas sobre se esta foi a verdadeira causa, especialmente entre as bases do SPLA. Uhuru Museveni, presidente do Uganda, afirmou que a possibilidade de fatores externos terem desempenhado um papel não podem ser eliminados. A crise de SPLM-SPLA, que ocorreu em Rubik no dia 29 de novembro a 1 de dezembro de 2004, um mês antes da assinatura de acordo de paz abrangente, também se acreditava ser um fator relevante para a morte de John Garang. Enquanto o povo sudanês acompanhava de perto as negociações de paz de Naivasha, com grandes esperanças de liberdade e transformação democrática, o Movimento de Libertação do Povo Sudanês, SPLM, estava repleto de rumores e acusações de conspiração relacionadas à remoção do vice-presidente do SPLM, Salva Kiir Mayardit, e a substituição com o jovem Yadili Danga. Se você quer a história de Salva Kiir Mayardit, deixa nos comentários. Se gosta destes conteúdos, deixa o seu like, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para ser notificado sempre que publicamos um vídeo novo. Nos veremos no próximo vídeo.